Olá! O que é, afinal, a poesia? Um texto? Um estado de espírito? Uma percepção especial da vida? Será que existe a chamada poesia feminina? Quem vai falar sobre esses temas, a partir de sua própria obra, composta por vários livros, é a poeta feminista Thaís Guimarães, encerrando esse mês de março, mês internacional das mulheres. Hoje teremos uma entrevista sarau. Thaís, a gente pergunta o que é a poesia, mas a gente sabe que essas definições, elas são meio complicadas, né? Eu me lembro do Derrida que ele não gosta. O homem é isso, a mulher é aquilo, o conectivo é. Ele acha que é uma coisa que remete muito para uma essência que talvez não exista. Então, você acha que dá para definir o que é poesia? Bom, na verdade, eu acho que qualquer definição da poesia, ela já nasce fadada ao fracasso. Não porque a poesia seja uma abstração, mas eu acho que a poesia já é uma palavra carregada de tanto sentido e de tanta força cultural, histórica, enfim, né? Que quando a gente vai fazer uma definição de poesia, inevitavelmente, você acaba um pouco também caindo nas definições do dicionário, que eu acho que até atendem. O Borges, por exemplo, ele gostava muito de falar isso. Como definir a poesia? A poesia é uma manifestação do belo. É a manifestação do belo através das palavras. Então, para o Borges, né, ele achava que isso facilitava dar uma definição de poesia, no entanto, não definia nada. Porque você pode definir, né, através de Aristóteles, ir lá na poética, dizer assim, a poesia, ela está dentro de cânones. Né? O Aristóteles, por exemplo, ele pegou e fez isso, né? A poesia lírica, tem a tragédia, então. Agora, quando você vai pensar, assim, em uma definição firme, eu acho que qualquer definição, ela vai escorregar. Ela vai escorregar e eu, particularmente, eu considero que a poesia é uma linguagem ancestral. Ela vem muito antes da língua escrita. A poesia é uma coisa que existe já na humanidade, né? Nas cantigas orais, nas visões da natureza, dos animais, dentre os quais nos incluímos. Então, sob esse aspecto, assim, a poesia, eu coloco ela como um estado, sim, né? Como um estado, mas quando você transforma isso em poema, ou seja, o poema é uma representação que tem poesia, porque a poesia também pode estar presente na prosa. Nós conversávamos um dia desse, em que eu fui à sua casa, onde a gente dizia que era uma espécie de estranhamento diante do mundo e às vezes até estranhamento diante do banal, do cotidiano. O que é interessante porque a origem da filosofia também vem do espanto do homem diante da natureza. Então parece que o poeta é uma pessoa que fica um tanto quanto espantado, perplexo, às vezes diante de coisas muito simples, né? Ou aparentemente simples, né? Eu acho que a poesia, ao abordar, né, as questões da vida, e daí se falar na tal da poesia universal, porque a poesia ela aborda o quê? O que a poesia nos traz como tema? As questões do próprio homem. Os sentimentos, as visões, as percepções, né? O poeta, como uma antena, ele capta o tempo dele, capta a sociedade, capta as expressões das outras pessoas, ele consegue traduzir isso de uma forma muito particular. E, ao fazer isso, ele está tratando de questões que são banais mesmo. Eu acho, inclusive, que a poesia feminina, ela trata muito do banal. É uma característica da poesia feminina, é tratar do banal, da casa, do dia a dia, esse olhar para o pequeno, para o minúsculo. Então, você desloca aquele minúsculo e, de repente, aquele minúsculo, ele ganha um outro espaço. E, ao ganhar um outro espaço, você traz o minúsculo para o espaço da observação. O leitor, ele pode olhar, né, ser o espectador desse banal, que faz parte da própria vida dele, e ele vai reconhecer naquela linguagem essas questões que fazem parte do dia a dia dele, da vivência, né, dos experimentos, dos sentimentos. Porque também o que é banal, não é? Você quer uma coisa mais banal
do que o nascer e o morrer. Exatamente. Né? E, no entanto, a passagem do tempo é uma coisa que te afeta particularmente na sua poesia, eu percebo isso, mas também há muitos poetas, né? A passagem do tempo. A passagem do tempo, eu acho que esse tema é um tema universal, inclusive na literatura, né? Quando você pensa nessa mensuração de tempo, aliás, eu escrevo até alguns poemas sobre essa questão da passagem do tempo, do corpo indo, você pega em Drummond isso, em Cecília Meirelles, né? A questão do tempo, né? O tempo devorando tudo, né? O tempo, corpo, as coisas, exatamente. As afetividades, né? O Ferreira Goulart tem uma série muito bonita, né? Das bananas apodrecendo, né? Para ele é uma figura que mostra essa passagem, né? A banana ficando madura e depois apodrecendo. Era uma imagem lá do... Como é que a gente fala? Aquele lugar que vende coisas no interior Bom, é um armazém do pai dele lá no Maranhão, enfim. Agora me diz uma coisa. Essa observação da natureza na passagem do tempo, é interessante ter falado isso, porque recentemente eu li um poema da Wisława Szymborska, que é uma poeta que eu gosto muito. Também. Foi descoberta recentemente, assim, aqui, né, no Brasil, né? Ela foi trazida tem poucos anos para cá, traduzida. E ela tem um poema que é Visão do Alto, que ela fala sobre a morte de um besouro. Então, ela fala, esses seres que não, parece até que não tem alma. Um besouro, quando morre, a morte não incomoda. Então, é como se essa morte, a natureza trouxesse essa morte como uma coisa mais comum e mais banal. E poucos dias depois eu encontro um louva-a-Deus morto no meu quintal. Aí eu guardei aquele louva-a-Deus assim, achei aquilo muito interessante. 2 dias depois eu encontro um besouro verde, morto também. E eu coloquei os dois juntos e fotografei, eu adoro fotografar. Fotografei esse encontro de 2... seres mortos? E são artrópodes, né? Eles têm a casca dura, então eles simplesmente não se esfacelam. Numa cabra eu viajei, voltei 2 semanas depois e lá estavam do mesmo jeito. Aí aquilo me doeu de alguma forma e eu senti necessidade de enterrar os bichinhos. E eu coloquei os bichinhos em caixinha, em caixãozinho, fiz o enterro do besouro e do louva-a-Deus e no meu quintal, no meio das plantas e tal, e observando como que a poesia me trouxe toda essa reflexão, quer dizer, através do texto da Wisława Szymborska, eu cheguei a essa reflexão sobre a morte, como que as crianças lidam com isso de uma forma tão natural, né? A criança vê a formiga morrendo, vê o inseto morrendo, então isso passa a fazer parte do banal, quando você diz nascer e morrer, né? Uhum. É isso mesmo. E me diz uma coisa, você falou já em poesia feminina, então a gente pode imaginar que você acredite que exista poesia feminina, mas uma poesia que talvez possa ser feita também por homens? E quais as mulheres que te influenciaram, as poetas? Então, eu acredito sim numa poesia feminina. Eu acho que dizer o contrário, falar essa coisa assim, a poesia, ela não tem sexo. Mas eu acho que a poesia tem gênero. Uma performatividade. Ela tem gênero, é porque existe um jeito feminino de olhar o mundo. Esse jeito feminino de olhar o mundo, de perceber o mundo, de se relacionar com o mundo, ele está presente tanto em homens quanto em mulheres. Mas é claro que a gente vai encontrar muito mais frequentemente na literatura escrita por mulheres. Eu gosto da definição da Ana Maria Portugal, a psicanalista, que ela diz assim, a mulher é o portador privilegiado do feminino. Privilegiado, não é o único. Exatamente, mas é privilegiado, exatamente. Né? Mas, Cíntia, você trouxe vários livros, eu estou vendo aqui o livro da Sônia Queiroz, que eu gosto muito, O Sacrifício. Então, eu trouxe o livro da Sônia porque nos anos 80, antes de eu lançar o meu primeiro livro, eu já era poeta, com 17 anos, aquela coisa assim, escrevia, queria publicar e queria fazer uma antologia. E aí eu descobri esse livro da Sônia Queiroz, O Sacrifício, e eu me aproximei da poeta Sônia Queiroz para propor a organização de uma antologia feminina. E foi um encontro muito importante na minha vida, porque, através dela, realmente eu cheguei a diversas outras poetas, inclusive a Laís Corrêa de Araújo, que foi um poeta que me chegou através da Sônia. E aí eu falei, eu gostaria muito de fazer uma antologia de poesia feminina. Aí ela olhou para mim assim,
e falou, quem será essa garota? Toda, né, antologia de poesia feminina, quem será essa? Ela falou assim, o que você tem publicado? Eu falei, nada. Ela falou, quem sabe seria melhor a gente começar uma pesquisa para saber quem publicou antes da gente? Quem foram as mulheres que escreveram antes de nós? E esse questionamento que ela me fez, em alguns dias depois eu telefonei para ela e falei, eu achei sua ideia muito boa. Acho que a gente deveria fazer uma pesquisa sobre a poesia feminina no Brasil, 1500 a 1930, porque após os anos 30, a mulher já começa a aparecer mais em literatura. E eu pesquisei, não acho muita gente para trás, muitas mulheres. E daí empreendemos uma pesquisa durante 4 anos para o CNPq. Eu, Sônia, Lúcia Castelo Branco e Ilka Boaventura, intitulada Poesia Feminina, Bibliografia Comentada, 1500 a 1930, na qual a gente levantou, assim, uma série de nomes que estavam completamente excluídos do cânone oficial e da historiografia oficial. Então, quando a gente pensa nesse feminino também, né, é impossível não reconhecer, a gente não tem como negar que a mulher foi alijada dos processos, né, econômicos, sociais, culturais, todos, e de uma divulgação também. E ela foi alijada do cânone. Então, uma das primeiras antologias com a qual me deparei, chamada Poetas de Outro Sexo, organizada por um homem, Afonso Costa, nos anos 30, olha só, nos anos 30, pegando essas mulheres anteriores. Então, essa necessidade de realmente trazer essa escrita feminina, mostrar essa escrita feminina, por quê? O acesso à mulher à universidade foi tardio, né? Assim, a gente sabe como a mulher não votava. Então, quando a gente fala assim, essa luta feminista, ela acabou? Não, ela não acabou, né? Ela não acabou. Não acabou. Mas vamos fazer um intervalo, então, e no segundo bloco a gente vai mostrar um pouco da trajetória da Thaís Guimarães, desde a venda mano a mano pelos bares, os seus livros, até uma autora premiada, mas principalmente a poesia feminina que a influenciou. Até daqui a pouco.